E aí, ouvinte estrelinha, a parte desse multiverso chamado Podosfera. Como foi essa semana pra vocês? Tudo jóia? As joias pertencem a mim! As joias são minhas. Eu vim buscar as joias. Quero as joias. Eu só quero as minhas joias. Sejam muito bem-vindos à Zona Etérea do Astro Brasilis, o podcast pra quem acha que Bolsonaro ainda vai voltar pro país. Se você acredita em lei da atração, magia com velas, cromoterapia e que as joias de bolsa entraram legalmente em Guarulhos, esse é seu podcast. Para mí es un privilegio total de presentar a la estrella de este programa. Eu sou a Chu, a sua futriqueira político astral, e vou te conduzir nessa viagem de ácido que é o Brasil das Estrelas. Ouvinte, estrelinha, que semana do cão. O cão é muito bem articulado. Várias coisas aconteceram essa semana no governo, mas todos devidamente ofuscados pelo brilho dos diamantes recebidos pela família do... Já a gente entra nesse assunto, porque começo de episódio é feito pra gente ler as energias pra próxima semana no governo do Dom Lula III. Assim, um adendo, ouvinte estrelinha. Dessa vez eu tô filmando aqui as tiragens pra vocês não virem com papo de marmelada, já que faz uns episódios aí que só sai cor do espectro vermelho. Então corre no nosso Instagram pra conferir. Vamos puxar um oráculo de cor. Pois é, ouvinte estrelinha. Dessa vez não foi exatamente vermelho, mas chegou perto. Temos um rosa pink aqui, energia do amor pra essa semana que chega. Muito amor, muita paz e muita espiritualidade. É hora de impregnar esse governo federal de amor, e o recado intuito da espiritualidade é dirigido sim às mulheres desse governo, pedindo aqui sensibilidade, empatia e principalmente doação ao trabalho, porque nessa semana que entra o protagonismo será delas. Vamos tirar um orixá, nossa mamãe da cachoeira Oxum, também aqui pra falar muito da força da energia feminina nessa próxima semana. Oxum é o orixá das águas doces, do amor. É a segunda esposa de Xangô e representa a sabedoria e malícia femininas. Oxum chega aqui intuindo recados pra Simone Tebet, já que é também a orixá do ouro e do dinheiro. Eu sou um imã do dinheiro. Então temos energias ultra favoráveis ali no Ministério do Planejamento, indicando mais abundância aí no fortalecimento de políticas públicas que capacitam o Estado a entregar mais pro povo brasileiro. Tem também uma boa energia aí no anúncio do arcabouço fiscal. Muito ouvinte estrelinha pediu pra gente essa leitura e a gente já tá se adiantando aqui. Também seguimos conversando com parlamentares mulheres da base do governo, que devem abrir aí mais a mãozinha em votações que dão vitórias ao governo, além da liberação de emendas para as áreas mais necessitadas. É mesmo? Vamos puxar um zodiac. Hoje saiu a carta do signo de Aquário. Olha só, essa é a energia do saber, da curiosidade, da mente afiada. Será preciso buscar informações em assuntos sensíveis e mergulhar fundo naquilo que não se sabe para não cometer erros políticos ou estratégicos. Importante que essa energia venha conversar com todos os aquarianos, aquarianas e aquarianes desse governo. E olha, eles não são poucos não, então atenção aí, Dani do Vaguinho, Marina Silva, Mauro Vieira, Gonçalves Dias e Fernando Haddad. Semana de busca de informações e de pesquisas, beleza? Prontinho, tamo de energia lida pra semana. Então agora a gente confere os assuntos de hoje no Astro Brasilis. No episódio de hoje, a cachorrada da Prevent Senior. Esse assunto pode ter ficado pra trás pra imprensa, mas o Astro Brasilis vem levantar essa bola. A advogada Bruna Morato foi recentemente condenada a pagar 300 mil janjas pro plano de saúde e empurrou medicamentos ineficazes inspirados no negacionismo propagado pelo... Queremos saber dos nossos oráculos sobre o futuro desse pandemônio envolvendo a Bruna. A transfobia de Nicolas Ferreira. No Dia Internacional da Mulher, o deputado Nicolas Ferreira protagonizou uma cena vergonhosa e cometeu um crime de transfobia em sua fala no plenário da Câmara. Nossos oráculos nos respondem o que pode acontecer com o deputado bolsominion mais votado do país. Especial das joias do Jair. A gente previu cadeia pro...
graças à sua ganância. E essa semana, o escândalo das joias muqueadas e retidas na alfândega ganhou proporções gigantescas e brilhantes. E claro, pra fechar esse episódio, a gente vai botar os oráculos pra fofocarem, confirmarem, preverem e intuírem o futuro desse imbróglio. Solta a vinheta! Astro Brasilis, zoando a política brasileira ad eterno. Chegamos ao episódio 39 do Astro Brasilis e já vamos começar aqui apurando uma cachorrada que não devia nem ter passado desapercebido pela opinião pública. Que merda, hein? Ouvinte Estrelinha, você lembra de quem é a Bruna Morato? Merda nenhuma! Desculpe! Ela é a advogada que vem trabalhando pesado para garantir justiça para as vítimas da Covid-19 e suas famílias em ações relacionadas à Prevent Senior. A operadora é alvo de diversas investigações por supostamente ter ocultado informações sobre a morte de pacientes em decorrência da Covid-19. Deus que me perdoe. Pois bem, ouvinte Estrelinha, a Prevent Senior entrou com processo contra a Bruna e um ex-paciente que denunciou ter recebido um kit Covid contendo medicamentos sem eficácia comprovada para tratar a doença, mesmo sem apresentar os sintomas. Vai tomar no cu, cara. Ela inclusive afirmou que só tomou a medicação por medo de retaliações. Oxi. No processo, a Prevent Senior alega difamação e calúnia. Na ação contra a Bruna Morato, a empresa pede uma indenização de 300 mil janjas por danos morais e materiais. CMR. Ouvinte Estrelinha, você há de concordar que essa ação é uma sacanagem, né? Eu concordo e discordo, mas discordo concordando. Muitas pessoas têm visto nesse processo uma tentativa de intimidação e retaliação contra aqueles que denunciam as práticas da empresa. E não vamos nos esquecer que as investigações contra a Prevent Senior continuam. Eles assinaram ali um termo de ajustamento de conduta para continuarem funcionando em razão de um processo administrativo que foi aberto pela ANS, justamente por conta das denúncias de ocultação de mortes de pacientes por Covid-19 e outras irregularidades na gestão dos serviços prestados pela operadora. Vossa Senhoria tem a informação, através de seus clientes, de que era essa orientação. Era uma orientação de base econômica, travestida de ciência. Existe uma orientação expressa nos grupos de mensagem de WhatsApp para entregar o kit como medida de contenção de internações, ou seja, entregue o kit e não interne o paciente. Era uma estratégia para redução de custos, uma vez que é muito mais barato para a operadora de saúde disponibilizar determinados medicamentos do que efetivamente fazer a internação daqueles pacientes. Meu Deus do céu. Quem orientou os médicos da rede da Prevent Senior a evitar que a declaração de óbito dos pacientes tivessem como causa a Covid-19? Foi a direção executiva da empresa. Senadores que participaram da CPI da Covid, que ouviram Bruna e os pacientes que ela defende nos processos, trouxeram o caso dela para o debate público. E durante a pandemia, a Prevent Senior foi alvo de denúncias de que ela teria liberado leitos de seus hospitais para pacientes com Covid-19, sem que eles tivessem recebido alta médica adequada. Isso teria sido feito para liberar espaço para novos pacientes. Meu Deus. Eu sairia da UTI, iria para um chamado leito híbrido e lá teria, segundo as palavras da doutora Daniela, maior dignidade e conforto e meu óbito ocorreria em poucos dias. Ou seja, em poucos dias eu estaria vindo a óbito e hoje eu estou aqui. Gente, que absurdo, né? A gente acha esse tema importante, então nós vamos usar aqui o oráculo das cartas xamânicas para uma pergunta só aqui. Qual é o futuro do caso de Bruna Morato em relação a esse processo movido pela Prevent Senior? Será que ela vai ter que pagar a indenização? Vamos embaralhar as cartas. Ok, o lobo beija-flor e o sapo. Ouvinte Estrelinha, temos aqui a energia do lobo, que é a vibe do professor, do aprendizado, de lições que precisam ser absorvidas com esse caso. É a carta do cuidado com o próximo, que é muita personalidade da Bruna Morato defendendo esse caso. Aqui diz que a difusão da verdade recebe as bênçãos da espiritualidade e pede para que a advogada acalme o coração dela, porque ela vem fazendo a coisa certa. Já a carta do beija-flor traz consigo toda a alegria de um desfecho positivo pra Bruna e todos os pacientes que ela vem defendendo. Na Bíblia diz, meu filho, que a gente tem que orar pelos que nos perseguem. Esse animal de poder tá emanando energias de recompensas pelos esforços da advogada, criatividade, renovação e libertação de amarras. Adoro! E essa carta do sapo aqui fecha a nossa leitura mostrando que Bruna seguirá tendo apoio de figuras políticas importantes e que teremos aí esferas superiores da justiça eximindo dessa indenização. E mais, ouvintes
estrelinha? Energia fortíssima de cura de um grande mal, com a justiça finalmente sendo feita. Então tá aí, bora vibrar por ela e por todas as vítimas da Covid-19 e suas famílias, pra que eles tenham tão merecida justiça depois de todo o horror que aconteceu nesse país na área da saúde, né? E ó, não esquece, ouvinte estrelinha, tá rolando vacinação aí da bivalente agora, da Pfizer. Então, quando chegar a sua vez, vai lá tomar picadinha do braço, ok? Zé Gotinha agradece. A transfobia de Nicolas Ferreira. Eu juro pela Deus, ouvinte estrelinha. Tem hora que eu acho que esse país tá pagando algum tipo de karma pro universo. Porque, olha, é difícil engolir que o deputado mais votado do país é o Nicolas Ferreira. É uma merda! Esse país... O garoto mal chegou na Câmara dos Deputados e já começou a causar. E, gente, bem no Dia Internacional da Mulher. Pelo amor de Deus, cara. Você não precisa gostar de mim. Chaveirinho da milícia, né? Num dia em que várias parlamentares usaram o plenário para reforçar a luta pelos direitos igualitários, deram dados sobre feminicídio e outras políticas públicas protetivas, o pet de miliciano me faz isso daqui. A esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje eu me sinto mulher, deputada Nicole. Eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia do perigo de tudo isso, vocês podem perguntar, qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo, sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Eu, por exemplo, posso ir pra cadeia, deputado, caso eu seja condenado por transfobia. E por quê? Porque eu xinguei, porque eu pedi pra matar? Não, porque no Dia Internacional das Mulheres, há 2 anos, eu parabenizei as mulheres, xixis. Por fim, parabéns, mulheres, sem vocês nós não seríamos nada. Obrigado, presidente. E ouvinte estrelinha, deixa eu te lembrar que não é de hoje que esse garoto faz fala transfóbica, não. O Nicolas fez um discurso na tribuna da Câmara dos Vereadores de BH, no qual afirmou que não existe identidade de gênero, que ser transexual é uma doença. Ele ainda brigou por causa da história dos banheiros, que a gente sabe é mito, não é verdade, é fake news. Olha, ele tá espalhando fake news. Várias parlamentares repudiaram o discurso do Chaveirinho da milícia, né? Como Tabata Amaral. Estamos falando de um homem que no Dia Internacional das Mulheres tirou o nosso tempo de fala para trazer uma fala preconceituosa, criminosa, absurda e nojenta. A transfobia, ela ultrapassa a liberdade de discurso que é garantida pela imunidade parlamentar. Transfobia é crime no Brasil. E é importante dizer e convidar outros parlamentares a se somarem que eu, ao lado da bancada do PSB e de muitos outros parlamentares, estou nesse momento entrando com pedido de cassação do mandato do deputado Nicolas Ferreira. Duda Salabert. Hoje, no Dia das Mulheres, é importante lembrar que o Brasil, há 14 anos consecutivos, é o país que mais mata travestis e transexuais do planeta. E que 80% desses assassinatos ocorreram e ocorrem com a violência exagerada, hiperbolizada. Dificilmente uma travesti é morta com um tiro só no Brasil. É crime de ódio. E essa estrutura de ódio que nos exclui do mercado formal de trabalho, já que 90% das travestis estão na prostituição, essa estrutura de ódio que nos exclui de sala de aula, porque 91% das travestis transexuais não concluíram o ensino médio, essa é a estrutura de ódio que é nos excluir do espaço político. Mas eu digo para esses fascistas que querem nos ridicularizar que nós somos o tamanho do nosso desejo, nós somos o tamanho dos nossos sonhos. Se vocês desejam e sonham mais engajamento e like na rede social, nós desejamos e sonhamos uma sociedade construída que respeite a diversidade e promova a justiça social. E vocês, fascistas, perderam nas urnas e vão perder e estão perdendo na política, porque o seu ódio não foi capaz de frear que a deputada federal mais votada da história de Minas Gerais é uma travesti, que a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte é uma travesti, e que temos 2 travestis aqui. Somos as primeiras de muitas. Então o ódio de vocês, beijinho, sigamos com muito amor e poesia, porque como diziam nossos camaradas, nós não queremos só o pão, nós também queremos a poesia.
hipocrisia. E Érica Hilton. Importante falar sobre isso, sim, e demarcar essa pauta, porque eu me senti completamente ofendida, tendo em vista que esta fala ocorreu por volta de 10 minutos após a minha primeira utilização do plenário da Câmara. Eu vi que tudo aquilo que nós dissemos naquele espaço sobre a violência, sobre a dor, sobre os abusos, sobre a ausência de representação que nós sofremos cotidianamente na sociedade foi usado como chacota, foi usado de forma ridícula, foi usado na tentativa, porque ele não conseguiu, de desmerecer toda a seriedade do debate. E fiquei realmente enojada, fiquei constrangida, fiquei envergonhada e também muito revoltada, porque nós precisamos começar a não tolerar esse tipo de barbaridade e de crimes sendo praticado dentro de um espaço como é o espaço do plenário, o espaço da Câmara Federal. Então, de fato, é algo que me constrange, é algo que me entristece, porque nós deveríamos estar fazendo um debate de cidadania, de equidade, de justiça social, e nós estamos tendo que rebater. Até o Arthur Little se manifestou pelo Twitter repreendendo o pet do... Mas é fato, ninguém quer saber de notinha de repúdio em rede social não, presidente da Câmara. Vai trabalhar. O que a gente quer saber, com o nosso tarô cabalístico, é se vai ter conselho de ética por projeto de deputado Bolsominion. Vamos embaralhar as cartas. Opa! 7 de ouros, a estrela e 9 de ouros. Prepara! Então, gente, a chance de dar bom um conselho de ética é boa também, tá? É verdade. Quer dizer, às vezes não. E nem vem me encher o saco, porque a gente já leu sobre 2 conselhos de ética nesse podcast, a gente acertou os 2 contra todas as previsões e análises políticas. Mas vamos lá, porque tudo pode dar errado, né? O 7 de ouros é conhecido como valor, simboliza esforço e dedicação necessários para alcançar o sucesso, 20 estrelinha. O número 7 representa a perfeição e a plenitude, é um número sagrado. Glória a Deus. Essa carta sugere que é possível mandar o caso do Nicolas pro Conselho de Ética sim. Você se fudeu. Mas será preciso ter perseverança e paciência para colher os frutos desse trabalho. E haja trabalho, viu? Essa carta pede esforço e continuidade para atingir os resultados que se deseja. A carta da estrela é basicamente sucesso, meus amores. Ai, que tudo! Ela representa esperança, inspiração e luz divina, que ilumina o caminho e indica a direção a seguir. Nesse tarô em específico, a estrela está associada ao signo de Aquário. Sugere aí uma abertura para o novo e o desconhecido. A carta também está relacionada ao elemento ar, que representa a comunicação, a criatividade e a intuição. Acertou, miserável. Já o 9 de ouros é associada à segurança. Essa carta aqui, ouvinte estrelinha, representa a realização e o sucesso conquistados com muito trabalho e dedicação. Olha aí, mais uma carta que fala de colheita de frutos depois de muito trabalho, tá vendo? O número 9 é associado à conclusão e realização, sugerindo que os esforços foram recompensados e os objetivos alcançados. Brasil! Então, nessa leitura, basicamente temos sucesso, sucesso, sucesso. Amém, amém, amém e amém! E claro, queremos saber se as deputadas Duda Salabert e Érica Hilton terão aí algum tipo de protagonismo nessa vitória contra a transfobia, começando pela cassação do chaveirinho da milícia, né? Começando pela cassação do... acessório do fascismo brasileiro. Vamos embaralhar as cartas... 7 de paus, 10 de copas e a estrela novamente. Gente, essas lindas vão brilhar muito nessa história. É meu coração que sente isso. Olha só, 7 de paus é a carta do desafio. Se manter firme na defesa das ideias e valores. Mas elas precisarão estar muito preparadas para enfrentar uma forte e dolorida oposição na Câmara, na Comissão de Ética e nas redes sociais. Eita porra. É, gente, vocês já viram, né? É ódio pra tudo que é lado. E assim, nem pensar em desistir, tá? Porque o 10 de copas é a carta da realização dos sonhos e da vitória do amor sobre o ódio. Ai, nem preciso repetir a estrela, né, então? Bom, ouvinte estrelinha, fiquemos todos atentos aos movimentos de Duda, Érica e de como o Nicolas pretende se livrar de perder esse mandato, que, convenhamos, nem devia ter começado, né? Pela madrugada. Vão-se os anéis, ficam os dedos, ouvinte estrelinha. Começa agora. As joias pertencem a mim. Se eu vim buscar as joias, quero as joias. Eu só quero as minhas joias.
Especial As Joias do Jair. Ô, minha estrelinha, hoje a gente vai ocupar 2 blocos desse episódio pra fazer a grande fofoca da semana. Cá pra nós, né, que eu não gosto de fofoca, todo mundo sabe. O escândalo envolvendo as joias retidas no aeroporto de Guarulhos depois de um pente fino. Eu sou rica! Bom, vamos pra nossa contextualização aqui, porque isso aconteceu lá em outubro de 2021. No dia 26 de outubro, voltava da Arábia Saudita o então ministro de Minas e Energia, Almirante Bento Albuquerque. E ele passava junto com seus assessores e auxiliares ali naquela filinha do nada a declarar, quando um tenente da comitiva foi selecionado por uma revista minuciosa, em que se descobriu um cavalo com as patas quebradas, além de um conjunto com colar, brincos, um anel e um relógio. Tudo devidamente cravejado de diamantes e dentro da mochila do tenente. Os itens foram retidos. Ministro, por que os bens não foram devidamente declarados? Por quem? Pelos portadores. A comitiva não sabia o que tinha dentro daquelas caixas. Eram presentes oficiais do governo da Arábia Saudita. E veio assim como presente oficial. Entendi. E passou por todos os procedimentos de segurança, raio-x, etc e tal. Isso não é, né? Como é que a gente pode imaginar o que tem ali? Eu disse para você, ninguém sabia o que tinha nesse pacote. Quando foi aberto lá, perfeito. Aí me ligaram, eu já estava fora, sim, tá certo? Sim. Aí me chamaram, eu fui lá dentro, aí o funcionário da Receita Federal perguntou para mim, ministro, o senhor sabe que se trata isso? Porque aqui o seu assessor, né, ele disse que não sabia. Eu digo, bom, eu também não, porque a caixa estava fechada, embrulhada, né, nunca tinha sido aberta. Eu digo, não tenho conhecimento. Isso é um presente, como era uma joia. A joia não era para o presidente Bolsonaro, né? Deveria ser para a primeira-dama. E o relógio e essas coisas que nós vimos depois, deveria ser para o presidente. Nesse mesmo dia, Bento Albuquerque, que passou ali na Receita para meter a carteirada, entrou no país moqueando um segundo conjunto de joias. Coisa de muambeiro. Esse de presente pro... Todas as peças dos 2 kits de joias são da Chopard. Ou Chopard. Ou Copper. Sei lá. Vai ser burra no inferno! Marca suíça, chiquérrima e caríssima. 2 dias depois, o gabinete do ministro mandou um ofício pedindo que fossem dadas às joias o destino legal adequado. Cláudia, senta lá. Em resposta, o gabinete de documentação histórica pediu o envio das joias para análise, para ver se mantinha acervo público ou se entregava tudo na mão do... No dia 3 do mês seguinte, o Itamaraty queria a liberação das joias. Eu só quero as minhas joias. E o gabinete do Bento Albuquerque continuava pressionando também. Isso se chama carteirada. Só que no dia 22, Bentinho fez a egípcia e mandou correspondência pro príncipe da Arábia Saudita, dizendo que as joias foram incorporadas ao acervo brasileiro, abre aspas, de acordo com a legislação nacional e o Código de Conduta da Administração Pública, fecha aspas. Deixa de ser mentirada, bicha! Lembra das joias que entraram muqueadas? Pois é, o Bentinho devolveu basicamente um ano depois pra presidência da República. Aí vem Rubens Barrichello! E quem embolsou as joias? Ele mesmo, que já confirmou isso pra CNN recentemente. Eu agora tô sendo crucificado no Brasil por um presente que eu não recebi. 24 horas antes de acabar o último dia útil do governo, o então secretário da Receita, Júlio César Vieira Gomes, tentou meter mais uma carteirada via ofício pra alfândega do aeroporto em São Paulo, pedindo a liberação das joias. As joias pertencem a mim! Sem sucesso, o Sidão, que é aquele ajudante de ordens, mandou mais um ofício. No último dia de governo o Sidão enviou um pau-mandado em Guarulhos, o primeiro sargento da Marinha, Jairo Moreira da Silva, pra tentar recuperar as joias. E ouve só o que aconteceu. Vai, tudo bom? Desculpe incomodá-lo. Nada, tudo bom? Pode ir. Já fazer só pegar aqui, tudo bem? Aqui no celular, em cima da hora, correndo. Então, a gente não tá, assim, não sei do que está, deixa eu dar uma olhada. Sozinho, eu vi em relação a isso, eu achei que tinha entrado em contato. Não, senhor Júlio César. Aqui não falando aqui já, tô falando com o supervisor deles aqui. A pessoa que eu gostaria de falar com ele falou que não tá ciente do que se trata. Eu posso passar aqui para ele? Não posso, não posso falar no celular. Uma documentação necessária para essa incorporação aí, que é o ADM. Deve estar na correria. O ADM de comando, como se diz, né? Um entrando e saindo. Aí. Sim, agora chegou agora.
Chegou agora em Brasília? Estou chegando agora, vim direto pra cá. Então, assim, esse ADM, que seria para incorporação, seria necessário. Eu não tenho conhecimento também dessa liberação, não sei onde estaria, talvez não possa, mas eu não tenho acesso, então não sei se teve um atropelo, se foi alguma coisa muito de urgência. De urgência. E curioso, né, ouvinte Estrelinha? Todos os envolvidos são militares. É você, Satanás. É, gata, pra tirar tio do Zap terrorista de porta de quartel, milico é péssimo. Mas pra virar cúmplice de peculato, meus amores, eles são excelentes. Essa conta irá para as Forças Armadas. Vale lembrar que essa família adora uma joia, né? Porque em 2018, a ex-número 2, Ana Cristina Vale, processou alegando o furto do conteúdo de um cofre dela no Banco do Brasil, contendo dinheiro e joias. As joias são minhas. E o valor total do que foi subtraído desse cofre foi de 800 mil janjas. Mas ora, vejam só. O ministro da Justiça, Flávio Dino... Querida, cheguei! Já disse que não acredita que agora seja o melhor momento para acionar a justiça norte-americana para tentar ouvir o... Mas a PF abriu investigação e os milicos envolvidos na treta seriam ouvidos ainda essa semana. Mas os depoimentos foram adiados para a semana que vem, para a defesa se preparar melhor. Por enquanto, ali no TCU, o caso ficou com o ministro bolsonarista, o Augusto Nardes, que proibiu de vender ou usar joias que ele confessou ter afanado. E esse ministro já tá tomando porrada. Eu acho é pouco. Isso porque o senador Jorge Cajuru acionou o presidente do TCU pra pedir a suspeição desse serzinho de luz aí. Já foi, inclusive, afastado por distribuir áudio de conteúdo golpista. A gente tem que estar com o cadernal do lado, hein? Cara, que treta. Mas a gente é obrigado a lembrar, ouvinte Estrelinha, que nós previmos essa situação toda no episódio 36. De acordo com esse jogo aqui, ainda existe uma chance de uma punição na esfera criminal, que pode levar pro chilindró. A luva, que mostra uma tentativa de conversa, propina ou suborno. Algo que envolva jogo de poder para livrar de qualquer acusação. As flores silvestres mostram que esse tipo de coisa levaria a um despertar, tipo um flagrante policial, será? E o laço conclui que será descoberto mais um plano infalível à la Cebolinha, que leva pra cadeia. Inclusive porque é forte aqui a energia de autossabotagem nesse jogo. Pois é, meus caros, caras e cares. Esse podcast merece mais crédito do que anda recebendo, tá? Acho bom vocês compartilharem mais. Então vamos começar a nossa leitura usando ele, o Lenormand, nosso tarô fofoqueiro e cuzão. E a nossa primeira pergunta aqui é sobre a suspeição do Nardes, já que ele é próximo até demais do... Vamos baralhar skirt? Vamos baralhar skirt. Os pássaros, o trevo e o rato. Nardes. Deu errado. Olha, vamos fazer aqui a leitura resumida da combinação das cartas, que a gente tem muita pergunta ainda pra fazer, ouvinte Estrelinha. Então, olha só, a combinação dessas cartas sugere aí que há notícias ou mensagens que podem trazer problemas e preocupações pro ministro do TCU. Chupa que a cana é doce, meu filho. Pode indicar ainda que algo deve acontecer rapidamente, mas que pode ser acompanhado de perdas ou obstáculos pra ele. Eita! É mau caráter mesmo. Escroto, raça ruim, ardiloso, filho da puta. Eu tô achando que pode mesmo rolar esse afastamento por suspeição, viu? Vamos ver se o Bruno Dantas aí tem coragem e força pra tomar essa decisão, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. A gente também já sabe que o Bento Albuquerque vai mexer na versão que já deu da história toda no aeroporto de Guarulhos. Eu tive que tomar umas caipirinhas de Lexotan. Mas queremos saber mais do Lenormand, claro, sempre, óbvio. Fofoqueira! O que é que vai acontecer com o ex-ministro ao longo dessa investigação, hein? Bora embaralhar as cartas mais uma vez? Ouvinte Estrelinha, de acordo com o nosso fofoqueiro aqui, Bentinho tá fudido. Você se fudeu. A cobra, os livros e o rato de novo. Pessoal, temos aqui uma combinação de puro suco de dedo no cu e gritaria, tá? Tem um termo técnico pra isso, chama fogo no parquinho. A combinação dessas três cartas sugere energias de que há uma situação envolvendo traição e perigo relacionada a conhecimentos ou informações secretas por parte do Bentinho. Fode, porra! Como a gente já tem visto esses dias, o ex-ministro será devidamente atirado aos leões. Mas vai cair atirando, tá? Porque essa leitura indica que tem segredos ou mistérios que ainda não foram revelados nessa história.
Olha só, outro assunto que vocês com certeza estão esperando pra gente abrir aqui é sobre o quanto a carreira política da ex-primeira-dama pode ser prejudicada com tudo isso, já que a tour pelo país, que foi planejada pelo Valdemar, já subiu no telhado. Ai, Valdemar. A dona Michele acabou usando do deboche no dia que a notícia saiu na imprensa. E pra quem não tá devendo nada, né? Foi suspeito ela arrumar um advogado logo de cara pra dar aquela força nessa treta armada pelo maridão. Ele é meio sem noção. Vamos embaralhar as cartas, né? Ai, a criança, os lírios e a casa. Interessante essa leitura, ouvinte estrelinha. Temos aqui uma combinação de cartas que tem duas interpretações. A primeira é de que a Michele realmente entrou de gato nessa história e foi engambelada pelo próprio marido. Aff, que nojo, hein? Ser passada pra trás pelo marido é tenso. Deus sabe de todas as coisas. Isso aqui é específico com a carta da criança nesse jogo. E, gente, eu falo aqui o que tá saindo, tá? Eu sei que vocês estavam torcendo pra Michele saber de tudo, mas aqui tá dizendo que ela não sabe e algumas fontes próximas a ela também disseram que ela tá surpresa, né? Por isso que ela saiu reagindo toda debochada e depois deu com a cara na porta, né? Nada é por um acaso. Bom, mas vamos lá. A segunda interpretação diz respeito a um desejo imenso de mudar de fase nesse joguinho, ouvinte estrelinha. Ah, mas qual que é o sentido, irmão? Não tem sentido. Porque a combinação dessas cartas mostra aqui que a primeira-dama quer começar um novo momento de vida, com mais estabilidade, paz e renovação da família. Eu vou tirar até mais uma carta, porque o Lenormand fofocou além do que a gente perguntou. E agora ele vai ter que cuspir uma resposta aqui, meu filho. A gente já tinha previsto separação desse casal ano passado, mas eu quero uma confirmação de que é essa história das joias que é o gatilho. Deixa eu ver aqui. Opa! A cegonha! Mudança drástica vindo aí na vida da Michele. A cegonha fala de grandes transformações, de largar o que não serve mais pra trás, o que te prejudica. Deixa pra trás, minha filha, porque vai chegar algo novo. Tem também uma mudança profunda das crenças da Michele em relação ao marido. Eita! Essa separação tá mais próxima do que a gente pensava? Para de ser doida! Bom, vamos fechar esse episódio com uma última pergunta. O caso da joia será mesmo responsável por uma prisão ou condenação criminal do... Vamos embaralhar as cartas. E eu odeio fazer previsão em cima de previsão, mas não custa confirmar, né? Foi no episódio 36, já faz quase um mês. Eita porra! Os pássaros novamente, a raposa e a cruz. Ouvinte estrelinha, o Lenormand está cravando aqui o fim de Jair. Olha ela! Esse jogo é babadíssimo. Temos aqui notícias que envolvem a confirmação de uma trapaça que terá um desfecho que o... não vai lidar bem, não. Eu não estou suportando mais. Estamos falando aqui dele carregar um fardo, uma punição que é a cruz, muito difícil pra ele, inclusive. Você tá chorando, porra? Para de chorar! A cruz também indica aqui um desfecho de acordo com aquilo que ele plantou pra si. O que você tá plantando hoje é couve, minha filha? Você vai comer couve! Quem planta colhe, né? Essa leitura nos dá também a confirmação dos crimes imputados pela justiça brasileira com a carta da raposa, que significa malandro, malaco, né? Vergonha, mambeiro. Ouvinte estrelinha. Até aqui a justiça dos homens falhou bastante quando se trata dos crimes cometidos pelo... Mas parece que a justiça divina resolveu dar uma mãozinha pra ver se resolve. Ou como diria João 8,32... Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Chegamos ao final de mais um episódio do Astro Brasilis. Obrigada, Vem Estrelinha, por ficar comigo sempre até o final. Não se esquece de compartilhar o podcast com seus amiguinhos pra gente ampliar mais essa constelação familiar de futriqueiros astrais. Aliás, se você quer ficar firme nessa constelação familiar, agora você pode ajudar o Astro Brasilis a sair do seu eterno Mercúrio retrógrado financeiro. É só mandar uma energia de troca pra gente acessando livepix.gg/astrobrasilis. Beijos especiais para todos nós queridos ouvintes que sempre interagem conosco nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, com fotos e vídeo hoje das leituras de cada episódio e também lá no cu. Não esquece de seguir a gente, é @astrobrasilis. E olha só, ouvinte estrelinha, você agora pode ouvir também os nossos episódios no canal do YouTube. Procura a gente lá, se inscreve, ativa o sininho, que já já nós vamos ter o Astro Brasilis em vídeo também. Se prepara! Esse podcast usou referências de equilíbrio, valor econômico,
Econômico, O Globo, Carta Capital, CNN, Band News FM e os oráculos Lenormand, Cabalistic Tarot e Cartas Xamânicas. Quer fazer uma pergunta sobre a vida política do Brasil? Manda sua sugestão para astrobrasilis@gmail.com. Eu sou a Chu e esse foi mais um episódio do Astro Brasilis, zoando a política brasileira ad eternum. Um beijão pra vocês e até o próximo. Aviso importante: todas as tiragens de oráculos nesse podcast foram feitas de verdade. Você pode acreditar ou não, vai de você. Mas as previsões contidas nesse podcast são dos oráculos e não refletem necessariamente a opinião da sua criadora.